Sim. Porque você acabou recebendo proposta e não propósito, né? O Exatamente. propósito seria outra pegada, né? Não, muito bom ele estar colocando isso, Max, porque, inclusive, o tema é Jesus tá on, como se conectar com ele. Mas tudo vai fazer sentido. Tudo que você tá falando, tudo que nós estamos falando, tudo que eu passei vai fazer sentido. Sim. E isso... E tem que estar conectado mesmo, assim, porque hoje, para mim, o mais importante é eu estar na frequência de Deus, de Jesus tá on, daquilo que... Depois nós vamos explicar o que é Jesus tá on, mas assim, por quê? Porque, cara, mesmo, como a gente acabou de falar, que as coisas aconteçam errado, que as coisas aconteçam, que eu capote o caminhão, que eu dê errado um negócio, eu sei que se serve para alguém, serve para o propósito que Deus quer fazer na minha vida, eu tô muito feliz, eu tô muito tranquilo. Quando eu capotei o caminhão, eu falei isso. Eu falei assim, cara, eu toda etapa eu trabalho para um patrocinador. Nessa eu trabalhei só para Jesus tá on, porque a Band, todo mundo na Band falava, cara, Jesus tá on mesmo. O cara não ficou nenhuma dorzinha de pescoço. O cara saiu de dentro desse carro. Daqui a pouco nós vamos botar esse acidente aí. Você tá entendendo? A hora que a técnica estiver liberada aí, a gente vai botar esse acidente aqui. Então, o que eu mais posso contribuir com a minha escolha, né, para se conectar com ele procure verdadeiramente dentro de você qual é o dom que Deus te deu. Antes de vir para cá, eu tava numa reunião, coisas da igreja, assim, e a gente, se Deus quiser, vai dar certo uma coisa que a gente tá fazendo com instituições muito grandes para ajudar muita gente. E eu tava nessa instituição e eu falava assim, cara, será que eu tenho que largar tudo? Será que eu tenho que vender e dar tudo pros pobres e ser um missionário lá na África? E de verdade, eu fazia esses questionamentos. O que Deus quer de mim? Eu busquei muito. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Eu nunca imaginei... Quando eu fui campeão de kart, largando de último, chegando em primeiro, eu parecia um pastor, um padre falando lá na televisão. E as pessoas falavam, cara, mas você não falava de você só falava de Deus, de Deus. Eu falei, porque agora eu sei o que Deus quer pra mim. Ele quer que eu fale através do dom que ele deu pra mim de pilotar, ele quer que eu fale dele. Ele quer que eu dê honra e glória a ele. Ele quer que eu fale dele, que nós vamos capotar caminhão e que eu vou falar, tá tudo bem, Jesus tá on, ó, tô inteiro, bens materiais vão-se os anéis e ficam os dedos. Então, hoje eu entendo isso. Então, mas é isso que acho que a maior coisa que nós vamos falar aqui hoje nesse podcast é isso. Encontre isso. Encontre qual é o dom que Deus te deu para você poder compartilhar com as pessoas. Qual é o dom que Deus te deu para você falar em nome dele? Porque ele tá em tudo, em todos, ele é onipotente. Por que é Jesus tá on? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Tá em tudo, em todos, em todo lugar. Então, é isso que a Jesus tá on quer passar, né? Ali através do automobilismo. Que ele tá em tudo, e ele vai estar na derrota, ele vai estar na vitória... Porque tudo tem um propósito, né? Eu concordo com você. Então, o maior legado, acho que a gente pode deixar aqui procure o seu. Porque quando você achar, cara, você pode estar prosperando, você pode não estar prosperando, você pode estar bem, você pode estar mal, mas você vai estar bem. E a paz que isso traz, dinheiro nenhum no mundo a paz paga. Que Nem o sucesso, né? Paga, nada. Jesus não é religião. É um estilo de vida. É isso. Jesus tá on. E eu falo, né? Porque Jesus tá on realmente. Falei até para um repórter da Band, o Wagner, muito legal, cara. E ele perguntou, o que é Jesus tá on? Eu falei, cara, Jesus tá on não tem religião. Eu sou católico, mas a Jesus tá on não. Foi uma coisa que aconteceu para mim, depois eu explico direitinho, mas não tem religião. É simplesmente para passar a mensagem que ele passou. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que esse é o ponto. Para tudo na vida, né? Então é isso que a Jesus Tão, é essa mensagem que a Jesus Tão vai passar. Entendeu, Uau, antes da gente mostrar o acidente do Kleber, eu quero fazer uma introdução. Porque só sabe quem bateu em alta velocidade e quer bater em alta velocidade. Por que eu vou falar isso? Porque quando eu era mais novo, eu tenho realmente esse dom de pilotar, né? Deus também me deu esse dom. Só que eu não consegui chegar. Pegou o Pablo Marçal aqui, ó. Só que eu não cheguei. Pegou o Pablo Marçal aí. No kart, puta, todas as vezes que eu fui, me destaquei muito. E aí comecei a fazer lotação numa época de clandestino. E pilotava muito mesmo.
E Chegava muito mais rápido aos muito destinos. mais rápido. E aí eu tinha Caía meia dúzia pelo caminho. Continua. E aí eu tinha uma Sprinter da Mercedes-Benz, que foi a primeira que veio pro Brasil, né? Uma azul turquesa. E num dia de chuva na BR-116, fazendo Itapecerica Pinheiros. Meu Deus. E eu corria muito mesmo. Eu era maluco. Hoje em dia eu já sou mais calmo, mais tranquilo, né? E começou a chover muito, e eu correndo. E aí o trânsito parou de repente. E eu bati sem tocar no freio. Eu bati em alta velocidade. Nossa. E Acelerando. quem não der risada ou der risada... Não vai pro céu. Não vai pro céu. Porque a batida foram 5 carros. Todo mundo parando. E eu bati de uma maneira tão forte num cadete. Da época era o cadete. E ele tinha um bolo de aniversário no banco de trás, assim. O bolo voou pra toda a BR-116, assim. Quebrou o vidro do cadete. Acabou o cadete. Toda a parte, porque eu bati na traseira do cadete, toda a parte do porta-mala desapareceu. Acabou, né? E aí, o que aconteceu? Esse cadete bateu no Monza, o Monza bateu numa viatura da polícia rodoviária, a viatura da polícia rodoviária bateu numa Kombi que jogou o cara que tava dirigindo a Kombi pra fora na rodovia. Todos os carros destruíram. E aí, o que acontece? Era uma época que eu também estava igual o Kleber. Sim. No muro, eu buscava Deus, mas estava fazendo um monte de coisa errada. Você buscar Deus, já colocar a vida de outro em risco, já tá errado. Uhum. Já tá errado, entendeu? E aí eu orava, jejuava para ter força, para as coisas ocorrerem de bom para mim, mas estava lá no meio do caminho, aí com um anjinho aqui E o diabinho do outro aqui. lado. E aí, só sabe quem bate em alta velocidade. Eu sei o que eu passei e como eu fiquei desesperado com o ocorrido, o cara ter que ir pro hospital, a gente ter que ficar todas aquelas famílias na delegacia até o cara realmente receber a alta. E por incrível que pareça, todos os carros estavam com documento atrasado desse acidente. Só a viatura da polícia rodoviária que tinha o documento. Foi uma coisa maluca. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver o acidente do Kleber agora, né? E o Kleber vai poder falar um pouco do que ele passou. Porque quando eu desci da Sprinter, que dentro da Sprinter tava lotada, ninguém machucou. Ah, graças a Deus. O cadete, que eu acabei com o cadete, as 2 senhoras não se machucaram. Acabou o bolo, voou bolo pra todo lado. Você teve muita sorte. Muita sorte. Podia ter dor na consciência até hoje. Dá pra soltar o